Bom dia, alunos, bom dia, tutores, bom dia, professor Luiz. Bom dia, Elaine, bom dia, gente. Nós aqui novamente. Pois é. Gente, só para esclarecer, hoje nós vimos a aula da unidade 4, tá? Que tratou sobre correspondência oficial, produzindo atas e relatórios. A professora Noêmia especificou logo no início da aula que nós iríamos focar nesta aula as nossas atenções na produção de atas e do memorial. Por quê? Porque a ata e o memorial são ferramentas que vocês estarão utilizando com mais frequência. O memorial vocês vão utilizar no decorrer do curso, como vocês têm utilizado até agora. Como ainda tem havido dúvidas a respeito da construção do memorial, e hoje a professora Noêmia foi assim, gente, foi tremenda essa aula dela de hoje. E a questão da ata, porque vocês vão precisar, no dia a dia profissional de vocês, trabalhar com a construção da ata. E o memorial não deixa de ser um tipo de relatório, certo? Então, só para esclarecer, estamos trabalhando na unidade 4. E ainda, antes de entrarmos na correção da atividade, eu gostaria de relembrar uma frase que a professora Noêmia falou. Logo no início da aula, ela disse: para aprendermos a escrever bem, nós temos que praticar essa escrita. E é o que eu sempre venho dizendo para vocês, nós só vamos aprender a fazer fazendo. Quer aprender a escrever? Tem que escrever, temos que ler, temos que praticar a leitura e a escrita para escrever bem. Não existe outra maneira, gente. Vai ser fácil? Em momento algum nós dissemos para vocês que ia ser fácil. Não é fácil, e até que se fosse fácil demais ia ser sem graça. Porque quando as coisas vêm muito fácil, né, professor? Verdade. A tendência é que a gente acabe se desmotivando e aquilo perde a graça. Então é bom que seja um pouco difícil mesmo. E é tipo calo na mão, né? No começo da bolha, mas depois verdade. Criou resistência. Gente, vai que é uma beleza. Verdade. E falando, lembrando essa frase da professora Noêmia, que para aprendermos a escrever bem, nós temos que praticar a escrita, eu quero chamar a atenção de vocês em relação aos pratiques que tem nos nossos módulos. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, aqui na nossa página 64 do nosso livro didático, da unidade 4, nós temos aqui o nosso primeiro pratique. Nessa unidade nós temos 2 pratiques. A proposta do pratique aqui, dessa unidade 4, vamos elaborar uma ata. E olha só que interessante, em pequenos grupos, convide seus colegas a simularem uma reunião na qual serão discutidos temas como condições de trabalho, materiais e ferramentas necessárias para realizá-lo, escala de tarefa, dentre outros. Mas essa reunião contará com um fator diferencial. Cada membro do grupo exercerá também as funções de secretário, registrando a ata. Utilize o modelo apresentado, além das regras que você já aprendeu. Boa sorte! Esse pratique aqui é para você realizar na sala de aula? Não. Os pratiques são atividades que você vai realizar no decorrer da semana. Nós temos uma aula presencial, mas isso não quer dizer que essa aula presencial que nós temos uma vez na semana apenas, é onde você vai realizar todas as atividades. Os pratiques, as atividades reflexivas que são propostas nos módulos, são atividades que você deve se dedicar um tempo durante a semana para realizar essas atividades. Temos outra atividade aqui, outro pratique nesse módulo. Vamos lá. Aqui logo no finalzinho do nosso módulo, nós temos aqui, sem contar, gente, que nós temos aqui vários exemplos também, tá? Então, na dúvida, temos alguns exemplos aqui que podem ser seguidos, ok? Esse aqui, olha, é a segunda proposta de pratique que nós temos nessa unidade,
tá? Na unidade 4. Olha só, são 3 questões. Quais elementos estruturais de um relatório você consegue identificar no texto que foi apresentado anteriormente? Aqui no 2, quais elementos estão ausentes? No 3, que tal exercitar a mente? Imagine uma conclusão e um fecho para o relatório de Graciliano Ramos e registre-os. Atente-se para as características destes elementos. Então, no módulo, apresenta ali o texto que está na unidade, vocês já devem ter verificado isso aí. E esse pratique está no finalzinho da unidade 4 do nosso módulo didático. Pratique. Essa frase que a professora Noêmia colocou no início da aula, que para aprendermos a escrever bem, nós temos que praticar a escrita. É isso aqui, pratique. Essas propostas que tem no módulo é exatamente para isso, é para exercitar e para trazer para vocês essa oportunidade de aprender. Não vai ser fácil, gente, mas se vocês não se disporem a tentar, não vai dar certo. Você precisa se dispor. Ah, mas eu não sei fazer. Nós estamos vendo isso aí, olha, já amassante, já estamos para terminar esse módulo de como trabalhar a produção textual. Tem dúvidas? Gente, não parou por aqui. Nós temos o pratique, temos as aulas que você pode rever. Ah, mas eu ainda fiquei com dúvida. O que você vai fazer se você ainda ficou com dúvida? Olha só, bem prático, gente. Vamos lá no nosso ambiente virtual. Vamos lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, olha aqui. Estamos aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vocês conhecem isso aqui, olha, muito bem, obrigada, né? Aqui no ambiente virtual, olha, nós estamos aqui dentro da disciplina de produção textual na educação escolar. Olha só, vocês conhecem esse ícone aqui, olha, Fórum de Dúvidas e Tutorias. Você assistiu a aula, vai lá no seu momento de estudo durante a semana, vai realizar os pratiques. Ah, mas eu fiquei com dúvida. O que você vai fazer? Vai rever a aula. Ah, mas eu ainda fiquei com dúvida. Vai fazer o quê? Entra no ambiente virtual de aprendizagem e posta sua dúvida lá para o seu tutor. Tem um tutor à distância que está esperando você no fórum de dúvidas justamente para te auxiliar nesse processo. Como é que você vai fazer? Vai vir aqui no fórum. E vai... Não estou conseguindo entrar no fórum, mas tudo bem. Aqui nesse ícone, que com certeza, gente, espero eu, vocês estejam acessando. Olha aqui, só aqui nessa disciplina tem 14 mensagens não lidas. Tem que dar uma entradinha lá para verificar que mensagens são essas. Olha, os tutores estão querendo falar com vocês. Os tutores à distância estão propondo, estão lá esperando você trazer a sua dúvida. Então, se você está com dificuldade, gente, nós oferecemos o recurso para que essas dificuldades, para que essas dúvidas sejam sanadas. Aí eu te pergunto, aluno, que está aí no polo agora, nesse momento, você está buscando esses recursos? Nós temos o nosso módulo aqui, nós temos os pratiques, nós temos as questões para reflexão. Você está utilizando essas ferramentas de aprendizagem? Você está utilizando o ambiente virtual de aprendizagem? Então, nós precisamos nos dispor, ok? Então, vamos agora às questões que foram propostas para vocês. Aqui, olha, foram propostas aqui, olha. A primeira questão que foi proposta. Faça com seus colegas uma pequena ata relatando os acontecimentos de uma aula, destacando as pessoas participantes e as intervenções mais relevantes. Essa questão da ata, nós já vimos,
mas nós estamos revendo, aprofundando. Lembra que eu falei para vocês, já em outras aulas, que nesse nosso curso nós vamos sempre aprofundar os conhecimentos? E aqui, hoje eu fiquei muito feliz com essa aula da professora Noêmia, porque ela veio destacar pontos que são assim de extrema importância para a sua atuação profissional, para o seu melhor desempenho profissional. Porque para você, enquanto educador, enquanto funcionário de escola, para exercer a sua atividade no teu ambiente de trabalho, lá na tua escola, você vai precisar elaborar uma ata, você vai precisar elaborar um relatório. Então, esses pontos aqui são muito importantes. A professora colocou aqui, de maneira bem clara, quais são as partes de uma ata. Então, nós vamos corrigir, vamos passar um exemplo, vamos rever algumas questões que nós já vimos. Então, vamos para, antes de passar a resposta dessa questão, vamos aqui para as questões que foram propostas, que são as questões interativas, que nós vamos compartilhar daqui a pouquinho. A número 2, determine qual será o ponto central do seu memorial. Qual será o ponto central do seu memorial descritivo? Essa nós vamos compartilhar. E lembrando que esse ponto central vocês têm que levar em conta, olha só, o ponto concreto da narrativa ou do registro, o que vocês realmente acham relevante registrar. Nesse caso, lembra das perguntinhas que a professora Noêmia colocou? O que eu vou registrar? Qual a relevância dessa questão para a minha formação? Por que eu escolhi esse aspecto para registrar? Então, são perguntas, lembra que ela colocou esse exemplo? Que nós vamos fazer perguntas e, ao responder essas perguntas, nós vamos construindo o nosso texto. Tá? Aqui a nossa terceira atividade proposta. Apresente um texto contendo o aspecto positivo de uma aula ou de um evento que você fez parte, ok? Então, essa questão 2 e 3 nós vamos compartilhar daqui a pouquinho. Então, vamos aqui voltar na questão número 1, que é: faça com seus colegas uma pequena ata relatando os acontecimentos de uma aula e destacando as pessoas participantes e intervenções mais relevantes. Esse exemplo que nós temos aqui, gente, nós já até trabalhamos ele na terceira aula. Então, aqui, a ata, ela é um documento em que se registram resumidamente e com clareza as ocorrências, deliberações, resoluções e decisões de reuniões ou assembleias. Então, vamos lá. Aqui a professora já tinha colocado, e nós também já vimos, vimos isso na aula 3, que antes as atas, elas eram registradas manualmente. Mas hoje, com o advento da tecnologia, essas atas elas são registradas no computador. Existem até empresas que deliberam através de seus conselhos que essas atas vão ser registradas através de computador. No momento da reunião é passado uma lista de presença e depois que a ata ela é redigida, ela é assinada somente pelo secretário e pelo presidente da reunião, ok? Então, mas isso tem que ser uma questão definida em conselho. Então, vamos lá ao exemplo da nossa ata. Tem que ter aqui a questão da data, quando foi que a ata aconteceu, qual horário que ela aconteceu, onde ela aconteceu. Então, aqui, lembra das perguntas? Olha, quando? A que horas? Olha as perguntas, né? E onde? Onde aconteceu? Então, aqui, olha o nosso exemplo. Aos 14 dias do mês de outubro, tudo por extenso, de 2996. Olha aqui, estamos respondendo aqui quando. Quando aconteceu? Com início às 20 horas. A que horas aconteceu? Olha aqui a resposta.
no salão de festas da Escola Estadual Duque de Caxias. Isso aqui é o respondendo aqui, olha, onde aconteceu, né? Aqui o local, Avenida Tocantins, número 212, no estado de São Paulo. Realizou-se uma reunião de todos os alunos da 8ª série da escola. Olha, quem estava presente? Com o objetivo, olha aqui o objetivo, de preparar as festividades de conclusão do 1º grau. Então aqui nós estamos respondendo as perguntas básicas daqui, olha. Quando aconteceu? A que horas aconteceu? Onde aconteceu? Quem estava presente? E qual o objetivo? Por que essas pessoas se reuniram? Aqui, olha, as próximas etapas. Os participantes. Quem estava presente? O presidente, a secretária da reunião e as pessoas presentes. Olha aqui como é que fica isso no texto. A reunião foi presidida pelo líder da 8ª série A, José Luiz, tendo como secretária a líder da 8ª série B, Andréia Passos. Contou com a participação de 82 alunos. Olha a quantidade de alunos. Então aqui nós já estamos descrevendo quem eram as pessoas que estavam presentes nessa reunião. Quem mais estava lá? 2 professores conselheiros das 3 turmas e a vice-diretora. Ok? Aqui nós já entramos na parte do relato da reunião. O que aconteceu na reunião? Aqui está descrevendo. Inicialmente, José Luiz solicitou à vice-diretora que comunicasse as providências administrativas e o andamento legal referente ao término do 1º grau. Foi esclarecido que os alunos da 8ª série encerrariam o ano e fariam as recuperações juntamente com os demais alunos da escola e que a direção pensava oferecer um coquetel no encerramento do ano letivo. Então, foram as deliberações da reunião. E aqui, depois disso, nós temos o fechamento. Lembra como é feito o fechamento da ata? Uma vez que já foram feitas todas as deliberações, se teve votação, você vai registrar. Qual foi o resultado dessa votação, você vai registrar. E no final, como é que nós vamos finalizar essa ata, né? Sem mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada em tal hora e eu, fulana de tal, secretária, redigi a ata, lavrei a ata, que vai assinada por mim e por demais participantes. Então, a ata, como nós já vimos, ela tem as suas partes básicas. Tem que identificar onde ela aconteceu, quando ela aconteceu, quem é que estava presente, o que vai ser tratado nessa reunião, qual o objetivo dessa reunião e quais foram as deliberações apresentadas. Ok? Gente, se você segue esse esqueleto da ata, cada documento ele tem o seu esqueleto. Você não vai ter problema de elaborar qualquer tipo de ata, ok? Então agora nós vamos para as outras 2 questões, que é o que nós vamos compartilhar agora. Determine qual será o ponto central do seu memorial e apresente um texto contendo o aspecto positivo de uma aula ou de um evento que você tenha participado. Professor Luiz, como é que está a participação dos polos nessas questões? Eles estavam prestando muita atenção em você, professora. Que bom, gente. Então agora, gente, olhem para mim e postem mais. Todo mundo ficou um pouquinho shy. Mas é o seguinte, a participação foi intensa no primeiro módulo, né? Mas agora nós estamos com pouca participação, hein, gente? Esse é o momento de você expressa mesmo. Olha, só retomando um pouquinho, não puxando a orelha, mas é um momento de trazer à tona. Exato. Porque, gente, uma boa escrita só é conseguido com uma boa leitura. Então, o aprender a ler
E isso, gente, você vai descobrindo a sua técnica. Imagine, todas as pessoas que é de parte técnica têm essa dificuldade. Se nós não temos o hábito de ler, interpretando, extraindo os valores de um texto, nós não vamos conseguir chegar ou conseguir nos expressar, como a professora Noêmia disse, a ponto do outro entender. Olha o texto que nós redigimos não é, na verdade, para nós. É para outro. É para outros. Então a gente tem que lembrar da clareza, da coerência, da precisão. Isso é importante. Né? Então, mas, gente, aqui nós estamos em casa, fica à vontade. Se expressem, tá bem? Escrevam sem preocupar ainda com a concordância. E a hora que você escreveu, você fala, eu poderia ter melhorado aqui. É sempre assim. Perfeito? Mas escrevam, tá bem? Só mais um detalhezinho, professor. Sim. É que se existe dúvida, gente, não deixa de procurar o tutor à distância. Ele está lá esperando você procurar. Então, nesse intervalo entre uma quarta-feira e outra, revisa as aulas. Essa aula de hoje que a professora Noêmia deu, essas explicações que ela passou hoje sobre a construção do memorial, foi de uma relevância muito grande. Então, se você prestar atenção naquelas sugestões que a professora Noêmia deu, das perguntas, sobre o que eu quero falar, né? Onde é que aconteceu? Quais foram as pessoas que estavam envolvidas? Então, se você prestar atenção nessas perguntas, você não vai ter dificuldade. Se você realizar os pratiques, você não vai ter dificuldade. Porque é aquilo que a gente tem sempre batido nessa tecla, professor. Para você escrever bem, você tem que escrever. E como o professor Luiz colocou, para você ter uma boa escrita, você precisa ler. Porque quando nós lemos, o cérebro já vai registrando aqui automaticamente como é que se faz. Mas ler, gente, eu não estou falando de ler qualquer coisa. É ler bons textos. Tá com dúvida no memorial? Comece a ler memoriais. Pesquise. Que, na verdade, professora, não cortando a senhora, me perdoe, mas é tal qual aquelas famosas redações que nós tínhamos. Olha, como foi as suas férias? Exato. Não é verdade? Então, ali nós não dávamos o verdadeiro valor, tipo assim, da construção de um texto. E hoje nós estamos tendo aqui, na verdade, esse pratique nada mais é do que essa redaçãozinha, perfeito? Quer ouvir algum que nós temos aqui, eu tô professora? ansiosa para saber as respostas dos alunos. Olha, até agora o pessoal está um pouco tímidos, tá certo? Será que tiveram dificuldades, o nosso abraço professor? aqui, não sei, eu acho que gostaria de ouvi-los também, tá, gente? Nós tivemos participação do Polo de Alta Floresta, de Buritis, Ouro Preto do Oeste, Alta Floresta novamente, com 3 participações, e meu abraço para Cujubim, tá vendo? Ou seja, para todos que recebem o nosso abraço. Em Alta Floresta, a aluna Jânia, na questão 2, ela disse o seguinte: o ponto central, expressão do memorial dela, será a construção de um texto objetivo que contemple a linguagem formal através dos registros dos conteúdos mais importantes que foram trabalhados no decorrer das aulas, utilizando a redação técnica e redação científica. Maravilha, Jânia. Exatamente. Olha, que você, com a tua expressão, vai despertar em muitos outros, não é verdade? Esse critério que você está adotando. Vou querer ler o teu memorial, viu, Jânia? Podemos ler aqui em público depois? Vou querer ler, vou procurar no ambiente virtual seu memorial e vou fazer questão de dar uma olhadinha, depois viu? Você permite, meu resultado. Eu gosto de vez em quando tá lendo o memorial de vocês, viu? Perfeito. O Polo de Buritis, a Germínia, Arlene e a Élica, a construção do memorial com data, hora, local, linguagem formal, tema central e objetividade. Tipo assim, na questão 2, né? Questão 2, ela determine qual será o ponto principal. Então, ela elencou construção do memorial com data, hora, local, linguagem formal, tema central e objetividade. Muito bem. O Polo de Ouro Preto. Para os cursistas, toda a construção do memorial é importante. Disseram que esse documento permite colocar sob a aprendizagem os acertos, as vitórias, os momentos difíceis e as dúvidas. Exatamente. A aluna Ivanete comentou que acha um ponto importante a autoavaliação. Isso é realmente muito relevante, Ivanete. Muito bom. O Valdeir de Alta Floresta.
Na questão 2 ele falou, de acordo com a aprendizagem adquirida em sala de aula, o ponto central do memorial dele será estabelecer nas minhas anotações e naquilo que me chama a atenção, que penso, ser de grande importância. Haja vista que a introdução e a parte final são poucas as mudanças. É verdade, o desenvolvimento é que vai constar, né, a realidade daquele módulo ali. Perfeito. Muito boa a sua observação. O Paulo de Alta Floresta diz o seguinte, a resposta número 3. Para mim foi muito importante quando aprendemos a redigir o e-mail através do correio eletrônico. Maravilha. Foi interessante aprender a usar essa ferramenta do sistema operacional, muito bom, pois não tenho contato com o computador. Ô Paulo, maravilha. O Porto Velho Centro, a Valda, na questão 3, diz o seguinte, o ponto positivo de uma aula que gostei muito foi a aula sobre o devir humano, onde aprendi que o devir faz parte da transformação do ser humano em sua vida profissional. Olha que legal. E pessoal, tornando uma pessoa que busca cada vez mais se qualificar ao devir humano. Oh, quem que foi a aluna que respondeu? Aqui é a Valda. Valda, eu vou te confessar uma coisa, e sei que o professor Luiz corrobora comigo. Esse módulo, essas aulas que falaram sobre o devir, não mexeu só com você, mexeu não. Conosco também. Mexeu conosco também. O professor Noêmia teve um jeitinho especial de mexer. Exatamente, mexeu de uma forma assim muito positiva. Foi muito bom. Até hoje nós brincamos ainda. O devir, não só que ele leva para a vida nossa pessoal, né? Desculpa, eu não tinha formado aqui. A Edileia, também de Alta Floresta, na questão 2, diz o seguinte, o ponto central do meu memorial será carta de amor, ou seja, o amor descrito e manifestado numa carta. Seja o amor de pai e filho, o amor entre amigos e namorados. Será meu tema principal, carta para matar a saudade da pessoa amada. Interessante. Gente, interessante por quê? Muito Posso contar aqui um particular? Pode, professor. Eu namorei mais por correspondência, sabe? Foram vários durante a faculdade. Então, quando fomos juntar todo esse pacote, que ela guardava tudo, mas deu uma mala de carta. Que coisa linda. E a gente fala, gente, quanto você conseguia escrever e expressar, como você tinha assunto. Então hoje, nesse dia nós estávamos lembrando sobre essa questão, nós perdemos esse costume de ir no correio postar uma carta. E o interessante é que você postava uma carta e imediatamente você ficava esperando a resposta, né? Então vamos lá, Valda, muito bom. Professor, já? Nosso tempo está esgotado, assim, gente, muito obrigada aos polos, tem muitas participações ainda. Tem da Edileia, onde ela falou do ponto central da carta de amor, e a Edileia fala ainda sobre uma festa que ela participou lá do município da Padroeira de Alta Floresta. Professor, quantos polos, quais foram os polos que nós tivemos hoje aí no nosso chat? Alta Floresta, Porto Velho Centro, depois Ouro Preto, Buritis e Alta Floresta novamente. Gente, nosso abraço aos polos que estiveram presentes, aos polos que não puderam estar presentes por algum motivo, também fica o nosso abraço. Lembrem de revisar, gente, as aulas e praticar, praticar e praticar. Muito obrigada. Lá. A Rosamira também falou aqui o seguinte sobre o polo de Alta Floresta, que o pessoal gostar dessa conscientização. Nosso abraço, até a semana que vem. Até a semana que vem.